Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos! Que bom nós estarmos juntos mais uma vez aqui, conectados com Jesus. Quem está falando aqui é o tio Geuel. E hoje nós vamos estudar mais um pouco sobre a Palavra de Deus. Se hoje é a sua primeira vez conosco, então seja bem-vindo. Todos os domingos nós estamos aqui juntinhos, louvando a Deus, orando, ouvindo histórias bíblicas e muito mais. Nós temos aprendido lindas lições da Bíblia e agora nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. Você, criança que participa todo domingo aqui com a gente, com certeza já sabe o que é uma parábola, mas eu vou repetir aqui porque talvez haja algum coleguinha que está participando conosco pela primeira vez e ele também precisa saber. Então vamos lá, você que já sabe e você que não sabe, ouça agora. A parábola, ela é uma história que Jesus contava para que as pessoas entendessem melhor o que ele queria ensinar. Nas escolas bíblicas passadas, nós ouvimos algumas parábolas que Jesus contou. Vamos nos lembrar quais foram essas parábolas que a gente ouviu? A primeira parábola que a gente ouviu foi a parábola sobre o filho pródigo. Você se lembra? Aquele filho que sai da casa do pai, se arrepende e volta aos braços do seu pai. A segunda parábola que nós ouvimos foi a parábola do bom samaritano. Você se lembra? Aquele homem que estava caído no caminho e muitas pessoas passaram por aquele caminho e não ajudaram aquele homem. Mas um bom samaritano ajudou aquele homem e tirou ele daquele caminho, cuidou das feridas dele e nós já ouvimos também sobre isso. Outra parábola que nós já escutamos também foi a parábola da ovelha perdida. Você se lembra? Aquela ovelha que se perde. Aí o pastor ele vai, deixa as outras ovelhas ali no aprisco, vai em busca da ovelha que se perdeu. Ele encontra, coloca ela sobre os seus ombros e cuida dela, cuida das feridas dela. Você se lembra de cada uma dessas parábolas que nós ouvimos aqui? Com certeza você se lembra. E se você não se lembra ou você não ouviu, basta você acessar o nosso canal no YouTube, IEPBC Brasil. Lá você encontra os vídeos do Conectados com Jesus. E aí você pode aprender mais um pouco sobre essas parábolas, certo? Hoje nós vamos ouvir sobre outra parábola. Hoje nós vamos tratar sobre a parábola das redes. Mas talvez você pergunte pro tio Geuel, mas que rede? A rede que eu uso para dormir? Não, crianças, não é a rede que a gente usa para dormir. É a rede de pescar. Por um acaso, você, criança, já foi pescar com a sua família? O tio Geuel gosta muito de pescar e normalmente o tio Geuel vai pescar. E sabe, crianças, pescar é algo muito legal e muito interessante. Tá vendo esse moço aí? Com essa vara? Nessa vara, nós temos ali presa a essa vara uma carretilha ou um molinete. O que é uma carretilha ou um molinete? Uma carretilha ou um molinete é um instrumento que a gente usa para puxar a linha. Tá vendo que ele tem uma linha? E nessa linha está amarrado o anzol ou a isca. Depende. Se você estiver numa pesca de espera, que é ficar com a varinha ali parada esperando, você usa o anzol com alguma coisinha. Se você estiver na pesca com a isca, você arremessa ali a sua isca e puxa com a sua carretilha ou com o seu molinete. Mas hoje a gente vai tratar não sobre essa forma de pescar com a vara, a isca, o molinete, o anzol, a carretilha. Nós vamos tratar sobre a pesca de rede.
pois a pesca de rede é uma das modalidades que existem. A pesca de rede, ela é aquela que o homem lança a sua rede, como nós estamos vendo aqui, e aí quando ele puxa, um monte de peixe vem naquela rede. Mas antes de nós tratarmos sobre a lição de hoje, nós vamos ouvir um lindo louvor. Então vamos, crianças, todos juntos louvar ao Senhor? Não vou me deixar vencer pelo inimigo, vou lutar a conquistar, eu sei Deus é comigo, mesmo que as costas venham para me atingir, o meu coração guardado está em ti, o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza, eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza, estou armado, fui treinado pelo meu Senhor, e a armadura é a palavra e o meu louvor. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos e oprimidos, vai fazer a alegria do coração, o louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e reanimado, vou louvar e presenciado, vou louvar, eu estou vendo algo acontecer, vou louvar, eu quero ver. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos e oprimidos, vai fazer a alegria do coração, o louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e glorificar, vou louvar e beneficiar, vou louvar, eu estou vendo algo acontecer, vou louvar, eu quero ver. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, ouvir a Deus, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, ouvir a Deus, até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, louve e adore, até Deus responder. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui, com autoridade, com muito poder, louve e adore, até Deus responder. Até Deus responder.
Nossa, mas que louvor mais lindo! Muito obrigado pela sua participação, viu? Já se prepara que a gente vai chamar você de novo. Então, crianças, vamos então à nossa história? Certo dia, Jesus ele estava sentado na beira do mar. Olha só, esse marzão. Jesus estava sentado na beira do mar. E o lugar ele estava tão cheio, tão apertado, que Jesus ele entrou em um barco, ele se assentou e toda a multidão estava de pé na praia. E de dentro do barco Jesus falava e as multidões ouviam. E elas ouviam Jesus com grande admiração. Nesse dia, Jesus ele contou muitas parábolas para ensinar as pessoas sobre a salvação. Mais tarde, depois de ensinar toda a multidão, Jesus ele foi para casa. Certo? Jesus ele foi para casa. E chegando lá, os discípulos pediram para Jesus explicar melhor o que ele tinha ensinado lá quando eles estavam com as multidões e cada uma daquelas parábolas para que eles entendessem melhor. Uma das parábolas que Jesus contou foi exatamente a parábola da rede, certo? A parábola da rede. Então, Jesus ele começou a dizer o seguinte, que o reino do céu é parecido com uma rede de pescar. E a pergunta que eu faço para você é, você já foi pescar alguma vez? Você já viu uma rede de pescar? Se você não viu, aí está a foto para você entender melhor. Hoje, normalmente, quando nós saímos para pescar, a gente não usa a rede, a gente usa uma vara, a gente usa o anzol, como o tio Joel já falou anteriormente. E a gente espera o peixe bater na nossa vara, morder a isca e assim a gente pegar. Só que na época de Jesus, como hoje, já haviam diferentes formas de pescar. Mas crianças, os pescadores que fazem disso uma profissão, eles não podem esperar muito tempo para pegar um peixe por vez. Porque senão, como que eles iam sobreviver e sustentar toda a família deles? Então, para pegar os peixes, eles jogavam aquela rede em alto mar, certo? E não é uma rede como a rede que nós sentamos e balançamos. É uma rede diferente, como essa aí que está aparecendo na tela para você, certo? E quando eles jogavam aquela rede, eles percebiam que aquela rede ela tinha pesado. Quando aquela rede tinha pesado, demonstrava-se o quê? Que aquela rede ela estava cheia de peixes, certo? Muitos peixes estavam naquela rede. Peixes grandes, peixes pequenos, peixes gordinhos, peixes magrinhos, peixes de todo tipo. Então, os pescadores, com a rede cheia, levavam o barco para a praia e lá sentados, eles abriam essa rede e eles iam pegando cada peixe pescado, escolhendo os peixes que eram bons e os peixes que eram ruins. Os peixes que eram bons, eles colocavam em um cesto, porque eles poderiam ser vendidos e comidos. Os peixes que eram ruins, os pescadores jogavam fora, porque eles não poderiam aproveitar para nada. Crianças, alguns discípulos de Jesus eram pescadores, e eles entendiam muito bem isso que Jesus estava dizendo. Por exemplo, Pedro, André, Tiago e João. Mas até os outros discípulos que não eram pescadores sabiam como os pescadores trabalhavam e podiam entender essa parábola. Então Jesus ele falou o seguinte: o reino do céu é parecido com uma rede que é jogada no mar para pegar peixes. Recolhe os peixes de todos os tipos e quando a rede está cheia, os pescadores levam para colocar no cesto os que são bons e jogar fora os que são ruins. Então, Jesus continuou: assim também será no fim dos tempos. Os anjos de Deus separarão as pessoas boas das pessoas ruins. As pessoas boas, elas irão morar com Jesus nos céus, mas as pessoas ruins, elas irão para o inferno, e lá haverá muito sofrimento. Crianças, as pessoas más, elas são pessoas que estão cheias de pecados. Elas não vivem como Jesus ensina. Muitas já até ouviram falar de Jesus, mas não guardam a palavra de Deus no coração. Elas fazem o que o mundo ensina. Elas fazem o que não agrada a Deus, como mentir, falar mal das pessoas, desobedecer ao papai e à mamãe, pegar o que é dos outros para si e outras coisas mais que nós chamamos de pecado.
vocês se lembram que Deus não fica junto do pecado. Então, como Deus levaria pessoas más para morar no céu? No céu não entra pecado. E as pessoas boas aqui são as pessoas que vivem com Jesus. São pessoas que guardam a palavra de Deus no coração e praticam em casa, na escola, na rua e reconhecem de fato que Jesus é o Filho de Deus. E elas são salvas por reconhecer. Quando Jesus ele terminou de contar a parábola, então ele perguntou para os seus discípulos: vocês entenderam tudo o que eu falei? E os discípulos responderam: sim, Senhor. Mas, crianças, existem algumas coisas nessa parábola que são muito importantes. Vamos lá? Crianças, os peixes, eles representam pessoas. Jesus ele já tinha feito essa comparação antes. Você se lembra? Quando Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João, e ele falou: venham, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não queria dizer que eles iriam pescar homens de verdade, mas sim que eles agora iriam levar o amor de Deus para outras pessoas. No caso, eles seriam pregadores do Evangelho. Vocês entenderam? A segunda coisa que nós podemos aprender com essa história: a rede. A rede que o pescador lança, ela é a palavra de Deus, que é levada para muitas pessoas. Mas será que todas as pessoas que ouvem a palavra de Deus, elas seguem a Jesus? Será que todos que ouviram falar sobre Jesus têm ele em seu coração? Então é por isso que essa rede, ela pega muitos peixes, mas nem todos são bons. Muitas pessoas ouviram falar acerca de Jesus, mas elas preferem viver uma vida sem Jesus. Por isso é necessário separar os peixes bons dos peixes ruins. A terceira coisa que nós aprendemos é sobre o mar. O mar é o mundo. Jesus não nos quer fazendo as coisas que agradam ao mundo. Nós vivemos no mundo, mas devemos fazer as coisas que agradam a Deus, porque o mundo está contaminado pelo pecado. E por fim, com essa parábola, nós conseguimos entender que só existem dois grupos, os peixes bons e os peixes ruins. Assim, também é conosco. Nós estamos no grupo daqueles que seguem a Jesus. Mas, infelizmente, existem pessoas que não seguem a Jesus e elas estão indo em direção ao inferno. Vocês entenderam a lição de hoje, crianças? Agora, nós vamos falar com Deus. Então, feche os seus olhos e vamos, neste momento, orar. Paz do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Papai do céu, Papai Céu, muito obrigada nada por essa aula por isso que foi que foi muito muito boa. Abençoa Abençoa as nossas vidas nossa vida. e muito obrigada. Muita obrigada. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Amém. Mas ficou lindo? Ficou lindo. Amém? Amém. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus te abençoe muito. E olha, se prepare, porque você vai ser convidado de novo para fazer mais uma oração, tá bom? Então, crianças, o que é que nós aprendemos com essa lição de hoje? Nós aprendemos que, assim como a rede é lançada ao mar para apanhar peixes, do mesmo modo, a palavra de Deus é levada ao mundo para conquistar pessoas para Jesus. Isso significa evangelizar. Como a rede pega vários tipos de peixe, peixes bons e peixes ruins, também haverá separação das pessoas que seguem a Jesus e das pessoas que não seguem a Jesus. E essa separação, ela vai acontecer. Assim, como não há só peixes bons e ruins, existem só peixes bons e ruins.
só existem dois grupos. Um grupo dos que seguem a Jesus e outro grupo dos que seguem o pecado. Na parábola, não havia cesto para os peixes ruins. Eles eram jogados fora, provavelmente no mar. E você se lembra, né? Que o mar, ele representa nessa parábola o mundo. Então, você precisa se lembrar que somente as pessoas que seguem a Jesus são aquelas que poderão ir para o céu. Então, Jesus ele contou essa parábola para dizer que a rede já foi lançada e os peixes estão entrando na rede. Um dia essa rede vai ser puxada e quando essa rede for puxada, Jesus não vai errar, porque ele sabe quem são os peixes bons e quem são os peixes ruins. Jesus sabe quem de fato o aceitou, quem o ama, e ele sabe também quem não quer seguir a ele. E é por isso que nós precisamos todos os dias seguir a Jesus e precisamos estar preparados para tudo, para a volta de Jesus e para o fim dos tempos. Nós precisamos estar preparados, porque, como diz na palavra de Deus, os anjos vão separar aqueles que são bons e aqueles que são maus. E eu e você temos que estar prontos para estarmos do lado das pessoas boas que vão morar com Jesus. Então, criança, a pergunta que eu faço para você é: você já fez a sua escolha? Cada um de nós fará uma escolha. Você quer ser um peixinho bom ou você quer ser um peixinho ruim? Se você quer ser como um peixe bom e seguir a Jesus, basta você aceitá-lo no seu coração. Mas talvez você pergunte: mas tio, como eu posso fazer isso? Mas o titio vai fazer uma oração e você vai repetir aqui junto comigo. E aí, se você fizer isso, você vai ter aceitado a Jesus, tá bom? Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu és o Filho de Deus. Eu o recebo como meu Salvador. E eu te convido para morar no meu coração. Muito obrigado, Jesus. Amém. Pronto. Agora Jesus já está morando no seu coração. E a partir de agora, você deve obedecer tudo o que ele mandar. E assim termina mais uma EBD de Conectados com Jesus. Foi muito bom estar juntinho com vocês. Não se esqueçam, na descrição do vídeo nós temos os links com as atividades. Tem atividades para colorir, tem atividade para resolver, tem muita coisa para você se divertir com a sua família. Basta você escolher qual você quer fazer. E não se esqueça, deixa aí o seu joinha, ok? Nós te esperamos no nosso próximo encontro e continuem conectados com Jesus. Fiquem com Deus e até mais.